Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos estar em pé para fazer a leitura da palavra de Deus. Quero compartilhar com a igreja um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o versículo número 7. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o versículo 7. Enquanto os irmãos procuram, louvo a Deus e agradeço pela oportunidade de mais uma vez estar ministrando a palavra de Deus na nossa igreja sede, juntamente com o nosso pastor presidente, pastor Cício, que Deus abençoe. Também os obreiros, nossos amigos, o irmão Márcio que nos convidou. Bênção de Deus, viu? Que Deus possa abençoar. Amanhã vai cantar e acho que até vai pregar. Deixa Deus te usar. Amém? Amém. Quantos irmãos acharam o texto? Atos capítulo 20, verso de número 7. Que nos diz assim: no primeiro dia da semana, reunindo os seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles. E Paulo prolongou o seu discurso até a meia-noite. É o que vai acontecer hoje. Dá para dar amém? Havia muitas luzes no cenáculo onde nós estávamos reunidos. Estando certo jovem, por nome Eutico, que estava sentado em uma janela, ele caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levado morto. Paulo, porém, desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Então, Paulo subiu novamente, partiu o pão e comeu, e depois de lhe falar até o amanhecer, aí então Paulo partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram todos muito consolados. Até aqui você pode se assentar. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro que traz a história, e o próprio nome já diz, Atos dos Apóstolos, práticas dos apóstolos. O livro de Atos é como se fosse uma biografia coletiva que vai relatar os atos, as práticas e tudo aquilo que os discípulos fizeram. É por isso que o nome é Atos dos Apóstolos, porque esse livro é o livro que dá inauguração à igreja, chamada Igreja Primitiva. E esse livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos, ele não dá somente inauguração à igreja primitiva, mas também ele vai dar inauguração ao ministério de Paulo, quando Paulo também é separado para uma grande obra. Mas o livro de Atos dos Apóstolos, antes que nós possamos chamar ele de Atos e Práticas dos Apóstolos, espiritualmente falando, nós vamos entender que Atos dos Apóstolos, antes que seja Atos dos Apóstolos, primeiro ele se chama Atos do Espírito Santo de Deus. Porque por detrás da igreja primitiva e da grande comitiva de obreiros e missionários que foram enviados para o campo da obra de Deus, todos eles tiveram primeiro o aval do Espírito Santo. Por detrás da igreja, por detrás daqueles que foram chamados por Deus, há primeiro uma atuação do Espírito Santo. E quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a atuação do Espírito Santo diretamente na igreja primitiva, sem terceirizar, ou seja, é o Espírito Santo de Deus que trabalha direto com a igreja. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele desce sobre a igreja. E no momento, ele vai agora ir sobre a igreja, batizar os irmãos, e toda a igreja que estava reunida naquele culto, naquela cruzada missionária, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus desce sobre a igreja
e os irmãos são selados com o Espírito Santo de Deus. E a presença do Espírito Santo ficou tão forte na igreja, que ficou nítido na igreja, ficou muito bem selada a presença do Espírito Santo, e vai ficar em evidência a presença dele quando os irmãos da igreja puderam falar em línguas estranhas, e o texto vai dizer que eles falaram em línguas estranhas, repartidas como de fogo, e puderam também falar línguas de outras etnias, de outros povos e de outras nações. Então o Espírito Santo, ele fica nítido na igreja através da atuação direta. Mas o Espírito Santo também, ele vai atuar na igreja num culto que é chamado culto de oração, e na oportunidade, naquele culto, o Espírito Santo vai usar a eclésia da igreja, os obreiros da igreja, os responsáveis por aquela obra, para separar um jovem, ou seja, apóstolo Paulo e Barnabé, para uma grande obra. Então nós entendemos que Paulo, quando é separado para fazer um trabalho para Deus, primeiro é o Espírito Santo quem envia, ou seja, e a Bíblia vai dizer que os irmãos da igreja, os responsáveis local, vão estender as mãos sobre Paulo, vão orar por ele, e ele vai ser abençoado. Então ele assim pode partir com a bênção do Espírito Santo para fazer uma grande obra. Mas também o próprio Espírito Santo, ele também vai atuar na igreja, agora a igreja primitiva, mesma igreja, e na oportunidade, quem é o pastor presidente da igreja? É o apóstolo Pedro. Pedro agora, ele é presidente da igreja primitiva, ele é separado para aquela obra, e a Bíblia vai dizer que a igreja que Pedro está presidindo é uma igreja rica e poderosa, é uma igreja que fez fama em todos os lugares, todo mundo queria vir, ver, conhecer e até mesmo congregar na igreja primitiva, porque a igreja primitiva ficou rica e poderosa, mas não foi pelo simples fato de os irmãos dizimarem na igreja, não foi pelo fato da igreja ter 500, 600, 1.000, 1.500 membros, não. A igreja se torna poderosa e rica porque é uma igreja que vai cumprir a palavra de Deus, que é partir o pão. Ou seja, a igreja se torna conhecida porque ela vai partir o pão, é uma igreja que divide. Deixa eu dizer algo para você de Deus aqui essa noite. A igreja de Deus, a igreja separada, a igreja noiva do Cordeiro, ela só será igreja o dia que ela aprender a repartir o pão. Igreja que não reparte o pão não é igreja, irmão. Toda igreja tem que repartir o pão. A Bíblia vai dizer que na igreja primitiva, nesta igreja, a igreja é poderosa, é rica, os irmãos contribuem e de uma forma Deus abençoa. Nessa mesma igreja congrega um casal chamado Ananias e Safira. Casal Ananias e Safira viram o movimento da oferta, viram os irmãos contribuindo e Deus abençoando. De fato Deus realmente abençoa, porque a Bíblia diz que quando a gente traz os dízimos à casa do tesouro, a janela do céu é aberta. E eu aprendi uma coisa, irmão: janela aberta na nossa vida é bênção. Por quê? Porque primeiro, só quem abre uma janela é quem está pelo lado de dentro de uma casa. Ou seja, a porta tem duas fechaduras, ou você abre por fora, ou você abre por dentro. Agora a janela não, janela só dá para abrir pelo lado de dentro. E eu vim dizer para você que é Deus que está pelo lado de dentro dos céus, e é Ele quem abre a janela para nos abençoar, irmão. Então é Ele que tem a bênção para nós. E a igreja se torna rica, poderosa. Ananias vê o movimento da oferta, achou interessante. Então eles vão também agora vender as suas fazendas, porque era de costume da igreja daquela época, os irmãos venderem as suas terras, as suas fazendas, aquilo que eles tinham sobrando, pegavam o dinheiro, levavam para a igreja e lançavam aos pés dos apóstolos. Os apóstolos iam administrar aquele dinheiro de uma forma que não tinha rico e não tinha pobre, mas todos eram abençoados na mesma medida e na mesma porção. Ananias e Safira olharam e viram que Deus realmente abençoa aquele que oferta. Então agora eles vão resolver vender a sua fazenda. Eles vendem a sua terra, mas na hora da negociação, quando eles colocam a mão no dinheiro,
eles vão ver que a quantia é uma quantia muito considerável. Então eles resolveram já não levar toda a quantia, mas agora levam só uma parte, uma metade. Eles colocam uma parte no bolso e a outra parte eles vão levar para contribuir na igreja. Na hora da contribuição, o Espírito Santo vai atuar na igreja de uma tal forma que ele vai trazer uma revelação a Pedro. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Profeta que é profeta, tem chamada de Deus, ele não profetiza aquilo que ele ouviu, aquilo que ele sabe, aquilo que contaram, mas profeta ainda tem revelação do céu, e quando ele abre a boca, Deus assina embaixo, irmão. Deus tem compromisso com os profetas. E Deus tinha compromisso com Pedro, porque quando ele traz a revelação, ele vai dizer: Ananias que está ofertando está mentindo, porque não é aquela quantia, ele trouxe a metade. Aí Pedro, com a autoridade de Deus, vai dizer para ele: por que é que tu deixasse que o diabo contaminasse o teu coração e mentisse? Não para mim, não para a igreja, não para os obreiros, mas mentisse ao Espírito Santo de Deus. Ou seja, irmão, você pode esconder qualquer coisa do seu esposo, da sua esposa, do pastor, da igreja, mas a Bíblia diz que o Deus Todo-Poderoso está com os olhos na igreja, oh glória, e ele vai dizer que os olhos são como chamas de fogo, contemplando a todos. Então quem mata aquele casal, irmão, é o próprio Espírito Santo, por causa da mentira. Aí vai passar 3 horas, entra a Safira, a esposa de Ananias, e quando ela entra na igreja, ela também vai compartilhar da mesma mentira. Mais uma vez o Espírito Santo revela para Pedro, dá autoridade para ele, ela também cai morta ao pé do altar, e a Bíblia diz que a mocidade da igreja vai arrastar o casal, e eles vão ser enterrados lá fora, por causa da mentira. Então quem matou aquele casal foi o Espírito Santo, não foi outro, foi o próprio Espírito Santo. É claro que hoje ninguém vai cair morto, irmão, porque se alguém fosse cair morto pelo pecado aqui, não ia sobrar ninguém, ia estar todo mundo no chão, detonado, você pode ter certeza. Mas sabe qual é a forma que o Espírito Santo pode matar hoje? O dia que você entrar no culto, não sentir vontade de dar um glória, de dar um aleluia, porque tem gente que entra na igreja, ele entra indiferente, irmão. Tem gente que chega a contabilizar quantos glória vai dar no culto, ou seja, eu vou dar um glória no começo, no hino da harpa, vou dar outro glória na hora do hino especial, e no final do culto dou mais um glória, dou uns 3 glória no culto, só para não dizer que eu sou meio geladão. Tem gente que contabiliza a adoração. Nós viemos hoje aqui adorar, irmão, abre a tua boca, glorifica Ele, porque só Ele é o dono da vida. Aleluia, oh aleluia, adore a Ele, irmão. Você não pode vir para a igreja perder tempo. Não, você tem que vir ganhar tempo. Oh, aleluia. Aleluia, a melhor coisa é estar na casa do Senhor. E o salmista fez uma oração, que eu possa estar na casa dele todos os dias, na casa de Deus. Oh, aleluia. Então o Espírito Santo, ele atua na igreja, irmão. A igreja é comandada pela eclésia e pelo sistema, mas acima do sistema há o movimento do Espírito Santo. Oh, aleluia. Então não fica com medo, meu irmão, porque o Espírito Santo, ele te conhece, ele te vê, e ele está dizendo hoje para você que você não vai encontrar nenhum impedimento, porque Deus é na tua vida. Aleluia. A igreja foi perseguida, foi caluniada, a igreja passou por provas e passa até o dia de hoje. Aí quando você vai no último capítulo de Atos, e último versículo, vai dizer assim, ó: e nós podemos, ou seja, os próprios discípulos estão falando, e nós podemos pregar a palavra em todos os lugares, e nós não encontramos nenhum tipo de impedimento. Aleluia. Aí não tem esse negócio, estão me perseguindo, não estão me ajudando. Deixa eu dizer algo para você. Se foi Deus que te chamou e colocou uma ferramenta na tua mão, eu vou dizer para você: não há impedimento para quem tem chamada de Deus. Você é uma ferramenta na mão dele. Foram perseguidos? Foram.
alguns foram partidos ao meio, outros foram degolados, outros foram enterrados vivo, queimado, mas eles mesmos vão dizer, isso não foi impedimento para nós pregar a palavra de Deus. Você é uma ferramenta, você é alguém chamado por Deus para uma grande obra. Oh, aleluia, glória a Deus. Aí o escritor Lucas, ele vai abrir uma brecha no livro de Atos e vai escrever, no primeiro dia da semana, nós nos reunimos, Paulo junto com Tito, Barnabé, vão se reunir e estão agora em uma comitiva missionária, indo para uma cidade chamada Trode, e o escritor vai dizer, nós fomos e chegamos no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana na cultura judaica é o dia, irmão, escuta só, que todo mundo trabalhou e está cansado, está todo mundo afadigado, todo mundo quer agora descansar. É como se fosse a nossa segunda-feira. Então está todo mundo acordou cedo, todo mundo pegou no pesado. Irmão, e pegar no pesado, não é negócio de trabalhar 7h20, descansar 1 hora. Estou falando de alguém que acorda cedo, alguém que levanta de madrugada, sai para trabalhar e chega quando o sol escurece. Oh, aleluia! A Bíblia vai dizer, quando eles chegam, irmão, e vão avisar, vai ter um culto hoje em Trode. Está todo mundo cansado, está todo mundo querendo deitar e enrolar. Mas quando alguém diz, hoje tem culto, sempre tem um crente que vai dizer, hoje eu quero ir, aleluia. Porque na igreja é assim, Tem gente que fica alienado, pastor, aos cultos. Ou seja, na quarta, sexta, domingo. Então, culto para nós é só quarta, sexta e domingo, em algumas igrejas, em outros dias. Ou seja, alienado ao tempo e ao espaço. Mas a igreja, irmão, é uma igreja que vive em oração, adorando a Deus todo dia, irmão. Quando você vem para o culto, você já traz o culto de casa. Então nós viemos adorar Ele nessa noite. Aleluia, nós já trazemos o nosso sacrifício, a nossa adoração. Então está todo mundo animado. Porque os arautos vão avisar, hoje tem um culto em Trode. E Paulo vai separar o cenáculo de uma casa, o terceiro andar de uma casa, o terceiro piso. Aí vai locar aquele lugar, separar para fazer um culto. E os irmãos estão animados para vir para o culto. Por quê? Porque quem vai pregar a palavra é Paulo. Então Paulo não vai dar oportunidade para ninguém, não vai ter introdutória, não vai ter... ou seja, só Paulo vai pregar aquela noite. Está todo mundo animado para ver Paulo. Por quê? Porque Paulo é alguém, escute só, que traz no seu corpo as marcas de Cristo. Há uma grande diferença hoje. Nós vivemos em uma época que todo mundo está cantando que quer a marca da promessa. Quem é que não quer promessa, irmão? Eu tenho promessa, você tem. Todos nós temos uma promessa de Deus. Mas eu vou dizer para você que além da promessa, mais importante é a marca de Cristo, não é a marca da promessa. Ei, marca da promessa, irmão, até quem não é crente tem. Agora eu quero ver você ter a marca de Cristo na tua vida, trazer as chagas de Cristo na tua vida. Ou seja, evangelho sem cruz não é evangelho. Aleluia, tem que ter a marca. Paulo tem a marca. Eu imagino Paulo pregando e já falando, olha só, está doendo aqui, tem marca aqui, tem marca aqui. Ou seja, Paulo é alguém que tem história para contar. Todo mundo quer ouvir Paulo pregar. Paulo foi apedrejado, Paulo passou por perseguição, Paulo foi dado como morto, Paulo foi expulso de algumas cidades. Paulo também sofreu 3 naufrágios. Um desses naufrágios, a Bíblia diz que em alto mar, o navio se quebra, o navio se despedaça por causa das ondas e do vento, as bagagens se perdem e Paulo fica em alto mar à deriva junto com seus companheiros. Imagine, as ondas vão levar Paulo e vão levar os seus companheiros e eles vão parar numa ilha chamada Malta. Quando eles vão parar nessa ilha, eu fico imaginando Paulo molhado, sujo, cansado. O texto não diz que se foi à noite, foi de madrugada, que hora que foi, mas Paulo chegou em uma ilha e ele está preocupado com seus companheiros. Olha só, a Bíblia diz que Paulo vai pegar uns tocos de lenha, pega umas lenhas e vai preparar uma fogueira que serve para fazer uma alimentação, para eles poderem revigorar suas forças e também para esquentar por causa do frio.
Enquanto Paulo prepara aquela fogueira, aquela lenha, a Bíblia diz que uma serpente que estava enrolada num toco de lenha vai morder a mão de Paulo. Quando morde a mão de Paulo, os nativos que moram na ilha vão olhar a serpente, vão olhar Paulo e já vão contabilizar a hora, os minutos que Paulo vai cair morto. Quem sabe o nativo daquele já pode olhar, ó, eu já vi gente morrer por menos. Já vi gente cair por menos. E alguém vai começar até a contabilizar agora. Paulo foi mordido, a serpente é venenosa. Aí sempre tem aquele entendido de queda. Não, eu conheço essa serpente. Daqui a pouco Paulo vai começar a sangrar pelos poros, espumar pela boca, cai no chão, dá umas 2 roladas e morre. Mas a Bíblia diz que depois que a serpente venenosa picou Paulo na ilha, Paulo continuou de pé durante 1 hora ainda, irmão. Oh, glória! Você é para dar glória agora, irmão. Estou dizendo que Paulo não morreu. Paulo ficou em pé durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. E Paulo estava de pé, irmão. Oh, aleluia. Sabe por quê? Porque quando a serpente nos pica, sempre tem aquele que fica no bastidor. Agora acabou, se não prega mais, esse não canta mais, não profetiza mais. A serpente caiu, ou seja, a serpente mordeu, ele caiu. Esse aí não faz mais nada. Mas a Bíblia diz que Paulo continuou de pé, porque quem tem uma promessa e quem tem a marca de Cristo, o próprio Cristo tem responsabilidade com ele. Aleluia! E na igreja, infelizmente funciona. Alguns caem, tropeçam, mas tem sempre os nativos da igreja, que já olham e já acabou-se. Esse aí nunca mais, não dá mais nada certo. Esse aí, quem sabe muitos foram até jogados para fora da igreja por causa da picada da serpente. Mas com o hino que o Senhor cantou hoje, e Deus trouxe uma revelação através do hino, eu vou dizer para você, oh glória, Arabastebe andará, gastume andaraias, que ainda tem para você uma nova história. A serpente picou, estão dizendo que não vai dar mais certo, mas tem nova história para a tua vida. Se você crê, levanta a mão, dá um brado de glória para Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Orabagasteme andaraias, louvado seja o teu nome. Aleluia! Aí Lucas vai escrever, porque foi preparado o culto, e o culto é no 3º andar, e todos vão subir para adorar a Deus. No exato momento que eles estão adorando a Deus, Lucas vai trazer uma revelação. Lucas é médico, é escritor, um escritor que tem muita precisão naquilo que ele escreve. Ele foi um dos últimos discípulos a serem separados, e ele vai escrever e vai acompanhar o ministério de Paulo, e ele faz questão de detalhar, e ele diz: aonde nós estávamos reunidos era no 3º andar, era no lugar alto que nós estávamos. Em outras palavras, ele está dizendo, nós estávamos em outra dimensão do culto, irmão. Porque o culto que nós devemos fazer deve ser um culto alto. Irmão, ninguém veio aqui fazer um culto baixo, um culto superficial, um culto mais ou menos, não. O culto tem que ser, irmão, com a cabeça lá em cima, pensando no reino de Deus, irmão. Porque possivelmente, tem alguém aqui sentado pensando agora no último capítulo da novela, ou do feijão que vai colocar no fogo, ou da luz que vai apagar amanhã. Ou seja, possivelmente tem alguém que está aqui, mas a cabeça está longe. Mas eu vim dizer para você que você tem que fazer um culto com a cabeça no céu. Pensa nas coisas do céu, que Deus irá abrir uma grande porta na tua vida. E o próprio Paulo vai dizer, não sei se foi na carne, se foi no espírito, não sei o que aconteceu, mas eu sei que eu pude ir ao 3º céu, e quando eu cheguei no 3º céu, eu pude ter visões, e vi coisas inefáveis, que é impossível contar a homens comuns e normais, porque eles não vão entender.
Por quê? Porque a Bíblia diz que uns que se viram para a carne só entendem e discernem as coisas da carne. Mas aquele que é voltado para as coisas do Espírito Santo, ele entende as coisas do Espírito Santo. Então você já entendeu hoje que Deus tem uma nova história para a tua vida. Oh, aleluia! E hoje é o dia que Deus entra com providência na tua vida. A serpente picou, mas hoje Ele está aqui e bota você de pé. Você crê nisso? E o escritor vai dizer, e nós estávamos reunidos naquele lugar, e ele vai dizer que as luzes estavam acesas, e de repente, irmão, na oportunidade, chega um jovem no culto. O culto está rolando, já tem um falando em línguas, já tem outro, já está, se alegrou, ou seja, o culto já aconteceu, mas chega alguém, chega um jovem, um eutico, sobe as escadarias, chega no culto, mas a Bíblia diz que ele, em vez de sentar com os irmãos, ou seja, cultuar com os irmãos, esse jovem vai olhar, vai procurar uma janela e vai sentar na janela. Ele senta literalmente na janela, na sacada. Não se envolve. Por quê? Deixa eu dizer algo para você aqui essa noite. Existem muitos que até vêm para o culto. Ele vem para o culto, ele põe a gravata, põe o sapato, dá uma lustrada, coloca uma gravata bonita. Ele até vem para o culto, mas não se envolve com a igreja. Deus colocou um cajado na tua mão. Deus colocou na tua mão uma ferramenta. Não foi para te sentar na janela e ficar indeciso. Não sei se eu converto hoje, não sei se eu vou para a igreja, não sei se eu canto, se eu prego, não sei o que é que eu faço. Tem gente que não sabe nem para onde vai. Deixa eu dizer algo para você. Toma uma decisão nessa noite. Tome uma atitude na tua vida. Aí sim Deus vai poder trabalhar assim como Ele quer. Mas tem que ter uma atitude. Aí o jovem senta na janela. Ó, janela, irmão, lugar perigoso, hein? Janela é lugar perigoso. Ainda mais se for no terceiro andar de um prédio. Mais perigoso ainda. E tudo que o diabo precisa para a tua vida é uma janela. Só que ele precisa. O diabo não precisa de muita coisa. Ele precisa de uma janela. Você lembra de Davi? Davi era para ter ido para a guerra, guerrear. Não foi. Achou que já estava por cima da carne seca. Aí fica em casa. Sem fazer nada. Cabeça vazia. É a oficina do Mezenga mesmo. Não é? Aí está lá. Sem fazer nada. Aí quando está sem fazer nada, ele olha uma janela que nunca tinha visto na casa dele. Tudo que o diabo precisa na vida do crente é uma janela, irmão. Aleluia, se envolva com a igreja. Seja fiel a Deus. Deus colocou uma chamada, Deus colocou um talento na tua mão. E um dia Deus vai requerer o talento. Se envolva com a igreja. Coloque a mão no arado, faça a obra de Deus. Porque um dia você vai ter que se apresentar diante dEle. E ninguém pode se apresentar de mãos vazias. Faça alguma coisa para Deus. Faça alguma coisa para Ele. Conta uma parábola que um camarada plantou muito no ano. Plantou. Ou seja, tinha terra para mais de metro, ele foi plantando. Aí ele olhou para os paióis, ele olhou para os lugares, os depósitos, e disse, nossa, o depósito é pequeno. E tudo aquilo que eu vou colher, o plantio foi grande, não vai ter cofre suficiente para guardar tudo aquilo que eu colhi. Falando dos bens materiais. Ele vai olhar para tudo que ele plantou, vai colher, manda desmanchar os paióis, começa a desmanchar e fazer paióis maiores para abrigar os grãos e os cereais da colheita. Aí o depósito está tão cheio, é como se a gente tivesse com um bolso cheio, é como se a gente tivesse com a nossa conta no banco com uma quantia abençoada, uma quantia substanciosa. É como se a gente estivesse já agora na cadeira do conforto. Esse homem vai olhar para tudo isso e vai dizer, come e bebe minha alma,
come e bebe minha alma. Aí Deus vai dizer para ele: olha só, o que é que tu tem para apresentar, seu louco, quando você se apresentar diante? Ou seja, irmão, alma, vida espiritual, não se alimenta de casa, carro, x-salada, pizza, Coca-Cola. Não, irmão, isso alimenta a nossa carne. Agora a alma precisa da palavra de Deus. Ouça a voz de Deus e a palavra, e tu irás prosperar na tua vida. Aleluia, oh glória. Para encerrar, senta na janela. Paulo prolonga o discurso. Paulo prega, estava com vontade de pregar aquele dia. Pregou. O moço sentou na janela, cansado, despencou e caiu para o lado de fora e desfacelou em sangue na calçada. Lá foi o moço. Aí a igreja se apavorou. Morreu. Acabou. Esse aí não dá mais nada. Vão descer. Todo mundo desce, vai rodear o moço. É como se alguém fosse atropelado aqui na frente da igreja. A igreja toda ia correr, ia ficar ao redor, ia chamar SAMU. Todo mundo apavorado. E Paulo está lá. E Paulo, como foi para Troade, ele tinha um propósito. Diga comigo assim, ó, propósito. Está fraco, irmão, propósito. Paulo tinha um propósito. Paulo não estava sem fazer nada. Não tem nada para fazer, vamos lá em Troade fazer um culto. Vamos lá. Não, Paulo foi com um propósito. Era um culto de Santa Ceia, o culto do partir do pão. E Paulo foi para partir o pão. Só que quando Paulo vai partir o pão, o menino cai da janela. Ou seja, o propósito de Paulo foi impedido por uma desgraça. Paulo, ele não vai espernear, você não vê Paulo se incomodar com a situação. Paulo, ele vai largar o pão, vai largar tudo o que está fazendo, e ele vai descer as escadarias e vai acudir Eutico, que estava já morto, já está desfacelado. Aí quando Paulo chega perto do moço, a Bíblia diz que ele vai encostar, abraçar, colocar a mão no pulso e vai dizer: olha, vocês não fiquem apavorados, porque há vida ainda nesse moço. Há vida nele ainda. Aí pode ser alguém falando: não, a história dele acabou. Mas Paulo, como tem visão de Deus, diz: não, ainda não acabou a história dele. Começo hoje uma nova história. Hoje eu tenho uma nova história. Paulo vai acudir o moço. Paulo sobe de volta para o culto. E Paulo vai continuar o culto. E diz a Bíblia que ele vai partir o pão, eles vão comer e ele vai pregar até o amanhecer. Paulo tinha um propósito. Como nós todos devemos ter um propósito. Homem sem propósito é como uma folha seca que o vento leva para onde quer. Todos nós devemos ter um propósito, uma meta, para onde nós queremos ir, o que nós queremos fazer, aonde vamos chegar. Paulo tinha um propósito. E Paulo sobe e vai partir o pão. Mas muitas vezes na nossa vida particular, espiritual, sentimental, a nossa vida financeira, muitas vezes nós vamos partir o pão, mas Eutico cai, acontece uma desgraça e cai tudo por água abaixo e mais nada dá certo. Eu quero convidar você hoje à noite para você fazer como Paulo. Fazer o quê? Subir de novo e retornar ao teu propósito. Porque tem gente, eu já vi: pastor, eu não quero mais, não vou fazer mais, para mim acabou. Tudo que o diabo quer escutar da tua boca é que você não quer mais, não vai fazer mais. É isso que o diabo quer. Ele quer ver você falar e murmurar. Mas hoje nós vamos arrebentar com o inferno, porque hoje está crentes, pessoas aqui essa noite, que estão com um propósito de subir de novo e partir o pão e continuar tudo novamente. Fique de pé comigo. Escute só. Quero orar por você essa noite. Hoje tu vai cantar um louvor? Vamos cantar um louvor? Não? Se prepara um louvor para nós cantar? Encerrar com louvor, amém? Vocês podem, pastor? Amém? Então, vamos cantar um louvor? Enquanto os irmãos preparam o louvor, deixa eu dizer algo para você aqui essa noite. O livro de Jeremias, quando estava quase terminando, quando Jeremias está quase acabando de escrever, Jeremias escreve com a ajuda de um Baruque, um escriba, e ele vai quase terminar o livro. Quando ele está nas últimas folhas, a Bíblia vai dizer que os soldados pegam o livro da mão de Jeremias, rasga o livro, toca no fogo
E Jeremias, como é conhecido como um profeta chorão da Bíblia, ele vai chorar, porque a obra que levou algum tempo para ele construir, caiu água abaixo, acabou-se. Imagina como alguém levasse 3, 4 anos para escrever um livro, e de repente alguém vai lá e rasga o livro, queima e se perde tudo. Aconteceu isso com Jeremias. Jeremias, ele vai chorar com Deus. Quando ele chega perante Deus, ele começa a reclamar, como todos nós um dia já reclamamos. Deus, eu estou dizimando, eu estou ofertando, estou cantando, eu estou pregando, eu estou vindo, eu estou fazendo de tudo para te agradar, mas parece que quando as coisas chegam para mim, na minha vez, tudo desaba. Então Jeremias reclama com Deus: o que é que eu faço agora? O Senhor precisa me ajudar. Ou seja, a história acabou tudo. Ai, Deus, irmão, Deus é tão grande, mas Ele é tão simples, que Deus vai olhar para Jeremias e vai dizer: tem papel ainda? Aí ele vai responder: tem papel, tem muita coisa sobrando, tem tinta sobrando. Então, rapaz, começa tudo de novo. Começa de novo. E muitas vezes nós fizemos um bicho de 7 cabeças, irmão, acima das coisas, quando na verdade Deus está olhando para nós dizendo: levanta, sacode a poeira, levanta, respira fundo, começa de novo. Não, mas o propósito de 2017 deu errado. Rapaz, começa 2018 de novo, faz tudo de novo, porque há uma promessa de Deus para a nossa vida. Qual é a promessa? A glória da segunda casa, não é da primeira, é a glória da segunda casa vai ser melhor. Você crê nisso? Então só você que quer começar de novo, sai do teu lugar, eu vou orar por você. Pode cantar, irmão. Teus olhos revelam, aleluia, que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem Isso, venha. Ó fiel Senhor, você vai começar tudo de novo. Mas eu já fiz 7 campanhas, faz mais 7, faz 14. Vai fazendo, vai orando. Oh, aleluia. Meu Deus, vem dentro de mim. Escute a voz de Deus. Leva minha vida a uma só verdade. E quando me sondas, nada posso esconder. Isso, venha. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Oh, aleluia. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim. Oh, aleluia. Deus tem uma nova história para a tua vida. Deus tem uma nova história. Aleluia. Oh, glória. Feche seus olhos. Senhor Deus, aqui estão, Senhor, os teus filhos, Pai. Oh, aleluia, que foram arremessados, Senhor Jesus, foram massacrados. Oh, aleluia, pelo tempo, pelo vento, pelas lutas. As ondas, Senhor, sobrevieram à embarcação dos teus filhos. Entrou aqui essa noite homens e mulheres, Senhor, como Eutico, com a história acabada. Arabagastubiandaraias, estavam lançados sobre uma calçada. Senhor, mas hoje eu quero ser profeta na tua casa. Oh, aleluia. Eu quero ser ferramenta na tua mão, Senhor, essa noite. Eu quero ser um arauto na Arabastubi Candaraias, para dizer, Senhor Jesus, essa noite, com alta certeza, oh aleluia, que a glória da segunda casa será melhor que a primeira, e o Senhor tem uma nova história. Oh aleluia, pessoas chegaram aqui essa noite dizendo:
tudo está acabado para mim, eu não tenho mais chance, acabou a minha vez. Mas hoje Deus está dizendo, oh aleluia, que Ele tem uma nova história. Ele tem uma nova história. Oh aleluia, hoje você sai daqui reforçado com a promessa de Deus. E se você crê, aleluia, dá um brado de glória para Ele e diga: Jesus, Tu és maravilhoso, aleluia. Oh glória. Escute só, vire para o teu irmão e diga para ele hoje, alegre, com um sorriso no rosto: Deus tem uma nova história para a tua vida. Aleluia. Deus tem uma nova história para a tua vida.